Bom, gente, tudo bem? Continuando, né, a história. No dia 18 de dezembro de 2011, meu irmão foi assassinado. O filho dele tinha 3 anos de idade. Ia fazer 3 anos de idade. E foi muito difícil. Eu lembro que eu não fui no enterro dele, no velório, no enterro, eu não quis vê-lo dentro de um caixão, eu não queria guardar, né, essa memória, essa lembrança dele. E também o meu irmão, por ele ter morado com a minha mãe, né, até nos últimos dias, né, da morte dele, ele morou com ela. Ela fez muito a cabeça dele contra mim. Então a gente era assim, éramos para ser assim muito amigos. Mas por conta dela, a gente brigava muito, discutia muito. Era sempre mentiras atrás de mentiras dela. Ela sempre me difamava para ele. Então a gente não conseguiu manter uma amizade, mesmo nas horas mais difíceis dele. Quem ajudou foi eu, não foi a minha mãe. 3 vezes, gente, 3 vezes, a minha mãe abandonou ele. Desde quando ele tinha 12 anos, abandonou ele, deixando ele sozinho para ir morar com homens que ela mal conhecia, que ela não tinha nenhuma familiaridade com a pessoa. Se a pessoa tivesse ali para oferecer qualquer coisa para ela, ela já estava abandonando o filho caçula dela. Então, quem pegou para cuidar foi eu, porque o meu irmão comia lá em casa, tomava banho lá em casa, pegava as minhas toalhas para se enxugar, porque nem isso ela deixou para ele. Então, no dia que ele faleceu, eu coloquei no meu coração que eu não ia vê-lo naquele caixão. Eu não ia vê-lo morto. Ia ser demais para mim. Então, naquela semana, né, naqueles dias que enterrou o meu irmão, era um final de semana, houve um Natal na casa do meu outro irmão, que depois nunca mais houve. Eu sabia que era só aquele dia mesmo, porque ele tem uma esposa, que é minha cunhada, uma outra narcisista terrível. Outra hora eu conto a história que eu vivi com essa mulher também. E passamos esse Natal triste, horrível sem ele, né? Porque a gente enterrou ele num sábado, se eu não me engano. E num domingo seria o Natal, uma coisa assim, eu não me lembro direito. Mas eu só sei que não, a gente não havia nem 4 dias que ele tinha sido enterrado. Ela me chama lá na casa dela e fala assim para eu olhar o bebê. Eu vou chamar de bebê, tá, gente, para eu não dar o nome aqui. Para eu olhar a criança de 3 anos. Como sempre eu olhava, sempre eu olhava. Final de semana, gente, eu perdi casamento. Eu perdi festa de aniversário de amigas. Por conta disso, ela não abria mão um fim de semana para eu passear. Um fim de semana para eu sair para resolver algum problema. Ela não abria mão do final de semana dela. Eu acho que ela pensava assim: foi você que pegou a criança, então você se vira. E eu acho que foi isso que ela pensou. Porque, gente, se eu falasse alguma coisa que eu iria sair ou que eu precisava sair, era uma guerra, era uma briga. Claro, no oculto, não na frente de ninguém, né? Porque ela tem que manter a aparência de boa mãe, de mãe abandonada, que agora ela pousa disso, né? Agora ela é uma mãe abandonada, porque, gente, eu estou
fazendo com ela a pedra cinza. E pior ainda, eu isolei completamente. Eu não tenho notícias, eu não quero saber dela. Não quero. Então, nesse dia, ela me chamou lá e disse para mim: Você vai ficar olhando ele. Falei: Mas por quê? Onde você vai? Ela pegou e riu. E ela estava varrendo a casa nesse dia. Ela abraçou a vassoura e disse assim, rindo: Gente, ela tinha acabado de perder o filho. Ela disse assim: Porque eu vou dançar um forró. E abraçou a vassoura e riu. Deu uma risada. Eu não acreditei naquilo. Eu olhei e disse assim: Você tá brincando, né? O seu filho não tá nem frio na terra ainda. Você vai sair para dançar? Você vai sair para beber? Você vai sair para se divertir? Você não tá sofrendo a perda do seu filho? Ela olhou e riu e falou: Eu vou sair. Eu vou dançar. Eu vou me divertir. Eu peguei, eu tava com tanta raiva, gente, nesse dia. Eu achei aquilo tão cruel, como uma mãe acaba de perder um filho e não tá sofrendo por aquilo. Eu disse assim para ela: Eu não vou olhar ele. Imaginando, gente, esperando que ela não saísse, que ela ficasse ali. Pois, gente, ela saiu, deixou o bebê e eu não sabia disso. Depois que eu fui descobrir, ela nem se importou. Ela simplesmente deixou a criança ali e foi pro forró, foi dançar. E no outro dia, com meu irmão, com a cunhada, né, com as outras pessoas, estava chorando a morte do meu irmão, sabendo que na noite anterior ela estava se divertindo no forró. Gente, aquilo, eu vi aquela cena dela rindo, dizendo que ia pro forró, e no outro dia, dela chorando, fingindo se importar com a morte do meu irmão. Gente, aquilo para mim foi... Eu comecei a descobrir, eu comecei a entender. Eu ainda não sabia do termo narcisista, mas eu comecei a... Ligou alguma coisa aqui, sabe, na minha mente. Algum alerta vermelho ligou. E eu comecei a observar como que ela tratava o neto dela. Gente, ela xingava esse menino, mandava vestir saia, porque ele chorava muito. Ele era muito triste. Ela simplesmente acabou com a vida dessa criança, completamente. Eu dava roupa, ela falava para os outros que eu não ajudava com nada. Eu dava roupa nas festas, eu que dava festa de aniversário para ele. Eu que promovia as festas e eu que dava as festas. E sempre era uma briga para eu não dar festa para ele. E ela começou a perceber que eu amava muito essa criança, eu amava muito. Eu não tinha filhos, né? Até então. E então ela começou a sabotar. Ela pensava assim: ah, ela gosta da criança. Então é na criança que eu vou para conseguir feri-la. Foi isso que ela pensou. A mãe narcisista, se você deixar claro para ela que você gosta de alguma coisa, ela vai sabotar exatamente aquilo que você gosta, para te ferir, para te fazer sofrer, para te fazer chorar. Então era de manhã, gente, esse menino sempre fazia xixi na cama, sempre. Imagina a situação, 6 horas da manhã, você acordando, e ela é escandalosa, sabe? Ela berra, ela não sabe conversar. 6 horas da manhã, ela acordando essa criança. Batia e falava que eu espancava a criança.
Gente, ela judiava dessa criança, principalmente psicologicamente. Ela acordava essa criança com maldições, só porque a criança fazia xixi na cama. E fora os outros infernos que esse bebê viveu, essa criança de 3, depois 4, 5, 6, 7 anos viveu. E hoje ele é um adolescente, eu não tenho notícias dele. Ela conseguiu colocar ele contra mim, junto com a minha cunhada. As duas conseguiram fazer a cabeça dele contra mim. Eu não tenho contato nenhum com ele. Eu não o vejo. Tem muito tempo. E então eu resolvi isolar não somente ela, mas todos que ficariam sabendo, né, da minha vida, o que eu estou fazendo, e seriam os macacos voadores, né, dela. Ou seja, seriam os que dariam notícias para ela. Então eu cortei também. Mesmo amando muito ele, e eu ainda o amo, não é porque a gente está distante que eu deixei de amá-lo. Todos os dias eu lembro dele. Eu não sei se ele está assistindo, se ele vai descobrir esse canal. Eu espero que ele descubra para ele ver que vó que ele tem, para ele ver um pouco do meu relato, que eu nunca sentei com ele, contei porque ele era muito criança, para entender, para compreender que tem pessoas no mundo, gente, que não valem nada, que só nascem para atrapalhar a vida dos outros. E uma dessas pessoas, com certeza, é a nossa mãe narcisista. Elas não vão mudar, gente. Não achem, não pensem, não se enganem, achando que você tem uma mãe narcisista e você vai conseguir mudá-la. Você vai dar roupa, você vai dar casa, plano de saúde, pagar INSS igual eu pagava para minha mãe. Eu ouvi ainda humilhação ainda dela. Gente, nada faz um narcisista mudar, porque ele pegou você para odiar e é você que ele vai tentar levar para a cova, se ele tiver tempo para isso e se você der a ele o suprimento que ele precisa. Então não dê suprimentos à sua mãe narcisista. Não dê. Gente, é muito sofrido a vida de um filho de mãe narcisista. Você aí que está me ouvindo e que tem uma mãe narcisista, você sabe que não é exagero o que eu estou falando, você sabe que é triste. É triste. É triste ter a sua família contra você. É triste você não conseguir se defender porque ela já preparou todo o campo contra você, você não consegue se defender. Tudo que você disser vai ser usado contra você. Aí você tem uma rua contra você, você tem vizinhos, você tem um bairro contra você. Por isso que eu resolvi abrir esse canal. Porque eu dei um basta nisso. E eu quero dar um basta também para todos aqueles que não conseguem falar, não conseguem se expressar. Eu quero dar um basta para você que está aí. Leia a sua mãe narcisista. Entenda o que é ser filho de uma mãe narcisista para você se amar. Porque, gente, ela coloca até as pessoas que você mais ama contra você.
e infelizmente elas prosperam. Boa noite. Tchau.